facilitar, né? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos seguir o tópico 3.1 da nossa... Olha o Gabriel aí. Saudações, Gabriel. Nós falaremos sobre o tópico 3.1, que é a Conferência de Bandung, né? Para quem chegou depois, eu já está no Google Sala de Aula um podcast aí para vocês revisarem ou dormirem ouvindo minha voz com a explicação para revisar. Ok, Janine? Boa noite. Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar aqui, vou compartilhar para facilitar. Estão todos vendo aqui? Estão todos vendo aqui o slide? Sim. Sim, professor. Ok. Sim. Sim. Quer trocar um carro no avião? Sim. Vamos lá. Então, olha, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês. A Conferência de Bandung foi uma conferência que aconteceu na Indonésia, numa ilha. Eu até tenho umas imagens aqui interessantes que eu selecionei. Bandung, esse nome aí que bonitinho, que alguém pode escolher até para colocar o nome de um filho, fica lá na Indonésia, né? Bandung da Silva, né? Essa ilha, né, essa cidade Bandung, ela sediou uma conferência em 1955. Aí vocês podem perguntar, Joedna, Gabriel, professor, na aula passada nós estávamos falando do relatório Brundtland, que é de 1987, como é que a gente está voltando agora para o Bandung, um evento que aconteceu em 1955? Aí é que temos o cerne, vou dar até um pequeno spoiler para facilitar a atividade de hoje. A atividade de hoje justamente é vocês identificarem de que forma essa conferência de Bandung influenciou na conferência de Estocolmo e no relatório Brundtland, ok? E ela teve um papel crucial. Aqui temos algumas imagens aqui. Aqui são os 29 países que participaram da conferência. Todos estão vendo essas imagens aqui? A imagem está travada em conferência de Bandung. Conferência. Ah, e eu viajando aqui. Peraí. Pronto, vou fazer por aqui que facilita. Pronto, agora estão todos vendo? Sim. Tem um mapa agora, é isso? Pronto, melhorou? Então, estão todos vendo aqui, né? Sim. Então, Bandung foi a ilha, é uma cidade localizada na Indonésia, onde sediou essa conferência. Essa conferência aconteceu em 1955, né? E aí, como eu falei há pouco, né, a atividade de hoje vai ser justamente que eu vou colocar lá na nossa Google Sala de Aula, é que vocês vão responder de que forma essa conferência, com suas próprias palavras, essa conferência influenciou na Declaração de Estocolmo e no relatório Brundtland, inclusive na ECO 92, na Rio+10 e etc. E, principalmente, na fusão, né, desse direito de desenvolvimento com o direito sustentável, como nós conhecemos. Essa é a proposta, cada um vai colocar na sua própria linguagem. Mais adiante aqui, estão todos, se alguém não estiver vendo as imagens, me diga, viu? Estão vendo aqui essa imagem do nosso planeta Terra, do mapa mundi? Sim. Estou vendo. Então, aqui nós temos os países, né, que participaram dessa conferência de Bandung, né? Como o nosso consultor Gabriel lembrou quando a gente mencionou rapidamente, né? Foi 29 países que participaram, né? Dos quais 15 eram da África, eram da Ásia, 8 do Oriente Médio e
15 da Ásia, 8 do Oriente Médio e 6 da África, ok? Percebam que aqui, quando a gente olha aqui o mapa mundi, é uma área vasta, né? Então, inclusive, isso tem implicação na representação, na voz que esse congresso deu. Ele representou 1 bilhão e 350 milhões de seres humanos. Por ironia do destino, seres humanos uma parcela da humanidade que durante séculos foi ignorada. Aqui nós vamos falar de alguns momentos históricos, né? Boa parte desses países aqui, principalmente os africanos, eles foram vítimas, né, do neocolonialismo, né, durante a fase da segunda Revolução Industrial. Ou seja, em outras palavras, resumindo, fazendo uma revisão bem rasa, todos esses países, durante um bom tempo da nossa história, eram vistos apenas como fonte de recursos naturais. E nesse momento aqui, em 1955, foi a oportunidade que eles tiveram para gritar ao mundo de que eles deveriam ser respeitados e fazer valer a sua participação nas decisões, né, do mundo. Tem um momento que eu vou falar daqui a pouco, que para vocês entenderem o quanto eles eram ignorados, né? Se hoje nós podemos pensar a África, ela é ignorada, é um continente invisível em muitos aspectos. Já foi muito mais, né? Em que ponto? Não sei se vocês já ouviram falar de uma conferência de Berlim. Alguém já ouviu falar? Conheço, assim, bem vagamente. Quando vocês fizeram o vestibular, vocês devem ter se deparado com alguma questão sobre essa conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela aconteceu em 1885, entre 1884 e 1885. Ela reuniu 14 países, as superpotências, e para vocês terem uma ideia, eles propuseram e fizeram a nova divisão política da África, sem qualquer participação dos países nativos, né? Então, vocês percebam a ousadia, né? E isso gerou traumas, né, naquelas nações, né? Isso fez nascer, foi um embrião, todo esse tratamento ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi um embrião de fomentar essa vontade dessas nações de fazer uma conferência em nível mundial para etoar a sua voz. Gente, estou muito rápido, está tranquilo até aqui? Tranquilo. Ok. Então, qual foi o objetivo? Eu coloquei aqui no material que eu vou disponibilizar para vocês de forma bem clara, né? Qual foi o objetivo dessa conferência? Conferência, eu já falei para vocês, está até na apostila, em âmbito de direito internacional, o que é, né? Alguém se lembra? É o que, professor? Conferência, o que é uma conferência? Conferência é um tratado, no caso de acordo de determinadas nações para beneficiar o bem global, no caso. Alguém acompanha o relator Rodrigo? Alguém complementa? Eu e Rodrigo aqui estamos com cortinas, eu vermelho, ele laranja. Para dar um realce. Alguém complementa, Rodrigo? Todo mundo entendeu o que o Rodrigo falou? Gente, estamos construindo conhecimento, não tenho vergonha de se pronunciar, não. Já a nota da prova, né, professor? Oi? É a nota da prova, né? Já foi a pergunta, a nota da prova. É bem possível. Gente, olha, cuidado para não confundir, tá lá na apostila, e essa noção é importantíssima, principalmente lá quando vocês forem fazer o AB. Conferência é uma reunião, né? É uma reunião oficial, no caso, chefes de Estado. Aqui, no caso de Bandung, houve uma reunião de 29 países, então, cada país com seu chefe de Estado representando. Acordo, ele pode ser feito mediante um protocolo, que tem caráter informal, ou pode ser feito
é mediante o que o direito internacional, isso vocês verão lá em direito internacional, um termo jurídico internacional chamado hard law, né, que já é um acordo informal que foi positivado, ou seja, colocado, expresso por meio de um tratado. Então, tratado, ele já é uma espécie de lei internacional, entendeu? Onde todos acordam uma obrigação de fazer. O mero acordo informal, ele pode ser um protocolo, pode ser uma carta, o exemplo também, como aconteceu a Declaração de Estocolmo, é uma manifestação de intenções, ok? Então, o tratado, ele vai ser, o tratado também, o termo jurídico hard law, ele tem força de lei e tem obrigações de fazer e não fazer, diferentemente de uma carta ou uma declaração, que também no meio internacional é chamado de soft law, é um termo jurídico internacional. Deu para todo mundo entender até aqui? Deu. Beleza, então tenham cuidado em relação a isso, porque isso muda na interpretação da questão. Ok? Então, a conferência de... Oi, Gabriel, pode falar. Você pode explicar sobre do que se trata essa nova força política global, sobre a Conferência de Bandung, por favor? Repita aí, por favor, que seu som veio com interferência. O microfone está com problema. Explique sobre a nova força política global, por favor. Espera aí, escreva ali, por favor, no bate-papo, para eu ler. A nova política global, a vigente ou a influência da Conferência de Bandung na nova política global? Ah, ok, perfeito. Então, olha, a conferência, eu vou chegar lá, como eu falei, é importante nós entendermos que a conferência, deixa eu compartilhar aqui o material. É interessante a gente entender aqui que a conferência de Bandung, ela representou países que até então eram ignorados. Um ponto que eu vou falar daqui a pouco, que já pode dar uma clareada à sua pergunta, Gabriel, e todos os demais, a gente tem que prestar atenção no ano em que aconteceu essa conferência. Ela aconteceu em 1955, ou seja, 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela aconteceu entre 1939 e 1945. E aí o que foi que aconteceu? Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, as superpotências que exploravam esses países ficaram muito fragilizadas, né, em face da Segunda Guerra Mundial. Como toda guerra, esses países ficaram destroçados. E aí eles deixaram as suas neocolônias de mão e começaram a trabalhar todos os recursos que tinham para reerguer as cidades. Aproveitando-se dessa fragilidade do pós-guerra, foi que esses países começaram a se organizar para fazer uma conferência para defender os seus interesses em comum. Eles levaram cerca de 10 anos e só conseguiram fazer essa conferência mundial em 1955, 10 anos depois da guerra. Então, quando eu coloquei aqui que o objetivo da Conferência de Bandung, ou seja, dessa reunião de chefes de Estado de 15 países da Ásia, 8 países do Oriente Médio e 6 da África, eles tinham como objetivo estabelecer uma nova força política global. Que nova força política global é essa? Antes da Conferência de Bandung, o mundo era dividido em 2 blocos, o bloco capitalista e o socialista. E nesses 2 blocos aí,
esses 29 países, né, sobretudo os africanos, estavam em profunda desvantagem, porque eles só eram vistos apenas e exclusivamente como fonte de recursos naturais. Então, uma curiosidade, foram eles, né, que eu vou reforçar isso daqui a pouco, nessa proposta dessa nova força política global, eles trouxeram pela primeira vez a classificação geopolítica de primeiro, segundo e terceiro mundo. Né? Uma curiosidade que poucos sabem. Então, foi essa nova força política. Eles colocaram o primeiro mundo, os países do bloco capitalista, e o segundo mundo, os países do bloco socialista, e eles se auto-intitularam países de terceiro mundo. E quando eles colocaram países de terceiro mundo, não era um autoconceito degenerativo, né? Não era um conceito se diminuindo em relação aos demais, não. Na verdade, a ideia que eles queriam deixar bem clara é que, ante essa nova ordem global que estava acontecendo no pós-guerra, que é o que vai acontecer, inclusive, logo após terminarem as quarentenas, né? A OMS, o Banco Mundial já emitiu, ainda não li, mas quero ver se eu consigo, um relatório da economia pós-quarentena. Foi algo semelhante que aconteceu aí no Mandung. Né? Os 10 anos seguintes do pós-guerra, as superpotências ficaram fragilizadas e ficaram se organizando. Passaremos por um novo momento agora. Estados Unidos e China, a Europa, a Alemanha estão, cada um à sua medida, fragilizada, e a economia vai ter que se reestruturar. Então, foi nessa oportunidade aí que os países asiáticos e africanos enxergaram de se colocar, de dar sua voz no mundo, ok? E nessa nova conjuntura global, eles fizeram essa subclassificação, essa nova classificação política, países do primeiro, segundo, terceiro mundo. E aí, presta atenção que vai ser muito útil para vocês na resolução da atividade, eles, um dos princípios, uma das ideias principais que eles defenderam foi justamente o não alinhamento. Eles colocaram para o mundo, através dessa conferência, o seguinte princípio, a seguinte ideia: olha, nada de alinhamento. Nós, né, esses 15 países da Ásia, os países africanos e os 8 do Oriente Médio, nós não vamos nos alinhar nem ao bloco capitalista, nem ao socialista. Nós podemos aí fazer uma cooperação. Então, eles defendiam uma política de não alinhamento, até porque não era interessante para eles, porque até aquele momento, 1955, não havia, na verdade, um alinhamento, havia uma subordinação. Tanto o bloco capitalista como o socialista queriam fazer valer a sua vontade. E, na maioria das vezes, essa vontade que essas superpotências queriam que fossem adotadas não era a base de diplomacia. Né? Muitos desses países foram vítimas. Né? A Bélgica, por exemplo, nem se fala. Então, perceba aqui, vocês estão vendo aqui o slide, né? Dá um ok aqui. Vocês estão vendo aqui o slide? Estão vendo o material aqui? Sim, não? Então, né? Então, aqui, como vocês podem ver... Sim, estou vendo. Beleza. A palavra de ordem, a finalidade, era promover a cooperação econômica e cultural afroasiática. Aqui é um bloco econômico. Eles se uniram, apesar de culturalmente muitos desses países eram absolutamente diferentes, mas eles se uniram em torno de uma causa maior, de ter uma maior participação na economia global, de ter uma participação mais ativa, que até então, até 1955, eles eram passivos. Né? Muitos desses países só eram procurados pelas grandes conglomerados empresariais apenas para fornecimento de mão de obra barata, como até hoje é. Né? Mas naquela época era pior. Né? Não havia nenhum respeito a direitos trabalhistas e etc. Gente, até aí está claro? Está todo mundo acompanhando? Beleza. Beleza. Então, Relax aí. qual foi o objetivo? Como eu falei há pouco, nova força global. E o que foi essa nova força global foi justamente essa classificação em primeiro, segundo e terceiro mundo, em que eles se auto-intitularam países de terceiro mundo.
E a palavra de ordem para Professor, conseguir isso... Fala, Rodrigo. Professor, mas isso hoje não está um pouco mudado não, dessa intitulação? Porque hoje só se fala-se muito hoje, pelo que eu vejo, os países subdesenvolvidos, que hoje que é o que fazem parte desse tal do BRICS agora, que é a moda coqueluche, que é Brasil, Índia e os abaixo lá que se titulavam Terceiro Mundo, e o G20, que são as superpotências hoje mundiais, Estados Unidos, o Bloco Europeu, a China, dentre outros, Japão. Sim, sim, totalmente deturpado, né? Não só isso, como diversos conceitos, palavras ao longo da história, né? Então, o cerne original, a ideia original era relacionar a Guerra Fria aos blocos capitalista e socialista, e quando eles se intitularam países de terceiro mundo, eles estavam defendendo o não alinhamento. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, nos respeitem, que aqui nós estamos representando um público de 1 bilhão e 350 milhões de pessoas, de seres humanos, são seres humanos iguais a vocês, merecemos respeito. Então, nós devemos ser ouvidos, nós não devemos apenas ser explorados. Então, aqui nós devemos atuar na economia como força de cooperação. Só que isso, ao longo da história, foi deturpado. Hoje em dia, isso está mais alinhado como se fosse sinônimo, país de primeiro mundo, de desenvolvimento, país desenvolvido, e os países de terceiro mundo, hoje quase não se fala segundo mundo, né? Hoje em dia, basicamente, a maioria das pessoas só conhece primeiro e terceiro mundo, né? Hoje em dia, o que seria segundo mundo é classificado como países emergentes. Então, ao longo da história, a ideia original foi deturpada. Você está certíssimo. Parabéns. Vou lhe dar 0,01 aí na prova. Mas eu pensei que eu já ia ganhar mais outros 5, eu já não precisava fazer a prova. Não, já estou devendo a alma para vocês, você já tem pontos demais. Brasil é um país emergente, né? Oi? Brasil é um país emergente. Exatamente. Pela aquela teoria do crescimento estacionário, que nós falamos na aula passada, acredita-se que em algum momento histórico chegaremos ao que os Estados Unidos, ou a China os Estados Unidos ou a Alemanha é hoje em dia. Ou se a gente acreditar na previsão de Renato Russo, né, o Brasil é o país do futuro, né? Gente, até aí tranquilo? Beleza. Tranquilo, vamos para frente. Ok. Então, olha, como eu falei há pouco, isso aqui eu já dei um spoiler, eu falei, essa reunião, todos eles tinham um ponto em comum, né? Eles estavam querendo dar um basta, né, na postura colonialista e neocolonialista. Essa palavrinha aqui, neocolonialismo, está relacionado à segunda Revolução Industrial. Professor, nem sabia que tinha uma segunda. Alguém se lembra o que era essa segunda Revolução Industrial? Não tenho nem ideia. A primeira Revolução Industrial, só para a gente fazer uma revisão... Pode 29, a primeira Revolução? Ela começou depois de 1929. Inclusive, eu vou falar de 1929 quando falar do Acordo Geral de Comércio e Tarifas, né, o GATT. Devo estar falando ainda hoje. A Revolução Industrial é a primeira revolução é aquela do início do século, onde a indústria, basicamente, a base dela era o ramo têxtil, e superpotência era basicamente apenas a Inglaterra. Depois, com a descoberta de petróleo, de combustíveis fósseis, né, da indústria automobilística, da descoberta da eletricidade, houve uma revolução. Então, saímos daquela fase de vapor, né, de máquinas a vapor, para máquinas que funcionavam à base de combustíveis fósseis. Isso aí foi uma revolução em termos comportamentais, industriais, etc. E um reflexo disso, inclusive, é que a Inglaterra deixou de figurar isoladamente como superpotência. Com a segunda Revolução Industrial,
galgaram o status de superpotência, os Estados Unidos, a Alemanha, né, e alguns outros países da Europa. Só que em face aí de descobertas, né, dessa segunda fase, que coincidiu com a descoberta a invenção do avião, a aviação do telefone, né, iniciou-se aí o processo de globalização, né, de desenvolvimento de novos mercados. E aí, com o desenvolvimento de novos mercados em nível global, houve a necessidade de amplificar a obtenção de matérias-primas. E foi aí que temos a questão do neocolonialismo. Essas superpotências focaram nos países asiáticos e os países africanos para obter esses recursos naturais. O problema é que eles fizeram essa exploração de forma exacerbada, desrespeitando muitos direitos humanos. Vocês vão observar que daqui a pouco eu vou falar dos princípios que foram criados nessa conferência de Bandung, que eles vão falar bastante, tem uns 3 princípios que eles vão falar em respeito, né? Porque eles estavam muito magoados com toda essa história de exploração que eles tiveram, né? Ao longo dos séculos e ao longo dos anos. Como toda conferência tem um custo, né? A conferência de Bandung teve países africanos, e nós sabemos que a África é um continente muito pobre. Então, quem foi que financiou? Basicamente, quem financiou foram 4 países. A Indonésia, que sediou o evento, a Índia, a Birmânia e o Sri Lanka. Ok? Não vou perguntar isso na prova, só para efeito aí vocês entenderem. Ok? Tranquilo até aí? Professor, temos que ver que também há países dentro do continente africano que são riquíssimos também, né? Sim, exatamente. Porque, inclusive, há uma nova discussão sobre a questão da África, que é o perigo de uma história só contada, né? Porque há nichos, há países riquíssimos, né? Dentro da África, desenvolvimento intelectual, industrial, e a gente só entende, pelo menos a gente aqui do Ocidente, entende a África, quando a gente pensa em africano, a gente pensa na Somália, né? Então, assim, já há novos conceitos, né, sobre o continente africano em relação à riqueza, e que é uma história que a gente precisa ressignificar, né? Como a do Brasil também, que pessoas acham que no Brasil só tem índios, né? As pessoas não conhecem as riquezas do Brasil, e essa história ela é contada de uma forma e fica a vida toda sendo contada da mesma forma, né? Como se na África só tivesse pessoas pobrezinhas, coitadinhas, e não é essa a realidade que eles vivem, né? Principalmente nesse século agora. Não, isso mudou, Sandra, principalmente, né? Tanto é que o nível de organização deles estava bem significativo, né? Eles aproveitaram a fragilidade do pós-guerra para se organizar e, no momento certo, fazer essa conferência, né? Então, existe realmente essa necessidade de ressignificação em termos de cultura, de literatura, mas eu tenho fé que isso está, num futuro não muito longe, e sobretudo aí nesse momento, particularmente é uma opinião nossa, que com esse fim de quarentena aí, passaremos um dos aspectos da nova formatação da economia vai ser essa ressignificação do que seria lucro, né? Do que você vai ter que mensurar novamente, reconceituar o que seria lucro, porque as nações estarão, cada uma à sua maneira, impactadas com essa crise. Então, isso aí vai ter que ser repensado, e aí novas lideranças econômicas aí certamente surgirão. Eu acho que nós só temos a ganhar. Excelente contribuição, Sandra. Obrigado, viu? Gente, eu vou mostrar aqui algumas fotos aqui para vocês desse evento. Vocês estão vendo aqui? Sim. Isso aqui são imagens, né, da conferência de Bandung.
A conferência ela foi liderada por pelo menos 3, eu coloquei até a imagem aqui. Um chefe de Estado da Índia, do Egito e o outro da Iugoslávia, aqui, Tito, Iugoslávia. Tito. Então, esses 3 líderes aqui, só para vocês entenderem em termos de liderança. Não teve uma única liderança, até porque a representatividade deles é enorme, não tinha como você centrar apenas em algum líder, né? Aqui, como vocês estão vendo, uma pequena curiosidade, né? Dos blocos, né, das superpotências, apenas o Japão, com o país industrializado, é que participou. O tópico seguinte aqui, do não alinhamento, eu já falei, foi a palavra de ordem. Por isso, inclusive, esse não alinhamento é o verdadeiro significado de países do terceiro mundo. São os países que não se alinharam nem ao bloco capitalista, nem ao socialista. O Brasil, em tese, se classificou esse terceiro mundo, esse não alinhamento não foi por convicção, mas necessariamente como uma postura de em cima do muro, né? Então, não foi com a convicção política, como foi o caso aí da conferência de Bandung, ok? E aí, o que eu quero destacar para vocês é que a conferência de Bandung, ela foi pioneira em diversos aspectos. Principal delas foi que ela quis dar voz, né, fazer uma denúncia em nível global do que vinha acontecendo naqueles países há séculos, né? Então, através da conferência de Bandung, houve uma denúncia sobre a influência negativa dos países ricos. Negativas como assim? Teve países, né, lá no podcast eu falo sobre isso, né, quem chegou depois, dá uma olhadinha depois lá no podcast que eu botei no Google Sala de Aula, eu falo, por exemplo, que alguns países tiveram a ousadia de colocar como língua oficial em países africanos, por exemplo, Portugal, colocar a língua portuguesa como uma das línguas oficiais. A Argélia teve como uma das línguas oficiais o francês, que é maior desrespeito, né, sobre a cultura de um estado. Eles eram colônias, não foram na época. Eram neocolônias, né? Aí ia seguir, no caso, a língua hoje, como hoje nós seguimos o português, a linguagem, no caso da colônia. Porque se fosse, chegou por mais hoje, depois que virou império, poderia chegar e se tornar, não, a língua oficial hoje do Brasil vai ser o Guarani. Isso até é compreensível, Rodrigo, no ano da nossa colonização, ano 1500. Essa conferência de Berlim, ela aconteceu em 1885, é recente, a história é recente. E como é que eles fizeram? O problema é que eles fizeram isso à força, não que aqui tenha sido também na diplomacia, mas milhões de asiáticos africanos morreram nesse processo. Então, não foi um processo, por exemplo, se hoje em dia nós temos um inglês muito forte, é em face do imperialismo, né, da participação da cultura, de Hollywood, da indústria cinematográfica, que acaba influenciando, né? É um aspecto cultural que acaba sopesando. Mas aqui era por meio da força mesmo, imposição. Olha, Argélia, a língua de vocês agora vai ser o francês. O francês, inclusive, vai ter que ser ensinado nas escolas. Isso é essa influência negativa que eles denunciaram, entendeu? Porque mesmo que houvesse, por força de ser uma neocolônia, essa imposição, ok, mas isso acabava levando a um esquecimento ou a condenação da cultura local. Entendeu? Isso aí é um prejuízo enorme para aqueles países. É como o caso mesmo, você pegar uma colônia mesmo, Austrália, uma Oceania. Ela mesmo, o que acontece? A língua dela oficial é o inglês, mas ela não só o inglês como oficial, ela também tem como língua oficial a língua aborígene, que eles mantêm muito forte até hoje na própria Austrália. Tanto que eles dão muito valor aos aborígenes. Sim, mas isso aí foi um processo cultural ao longo do tempo. Perceba que também, outro ponto aqui que eles denunciaram foi a prática de racismo,
né, como crime, né? Eles deram, através dessa conferência, a prática de racismo que os países imperialistas colocavam como algo natural, ou até muitas vezes se julgava no direito de fazê-lo, né? A Bélgica tem experiências terríveis em relação a muitos foram assassinados, né? Aqui nessa conferência de Bandung, eles fizeram essa denúncia da prática de racismo como um crime, que acabou, graças a Deus, sendo abarcada aí pelas nações. De tal sorte que, em face dessa conferência aí, a própria Organização das Nações Unidas pressionou para que as superpotências abandonassem as suas neocolônias, largassem com essa ideia de neocolonialismo. E outro ponto aqui que eu quero destacar é a proposta, né? Alguns países que estavam bem mais ressentidos, alguns com menos influência econômica, em relação a esses anos de neocolonialismo e de colonização africana e asiática, eles chegaram a propor um tribunal da descolonização, né? E o que seria esse tribunal? Esse tribunal da descolonização, eles iam fazer como foi o tribunal pós-guerra, né? Esqueci até o nome agora, né? Da Segunda Guerra Mundial. O Tribunal Internacional de Haia. O Tribunal de Haia, exatamente. A intenção aqui da proposta, obrigado, Rodrigo, era de que esse tribunal funcionasse como o Tribunal de Haia. Ou seja, eles queriam que as superpotências, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha e alguns países europeus, fossem condenados por crime contra a humanidade justamente em face do neocolonialismo. E, lógico, alguns países, por exemplo, o Japão e outros com maior influência econômica, pressionaram para que isso não acontecesse. Porque o que foi que eles pensaram? Olha, eu entendo, né, que porque vocês, né, um grupo de países, queriam que fosse criado esse tribunal da descolonização. Eu até entendo isso. Mas se nós queremos nos colocar em nível mundialmente, né, a nossa voz, nos colocar uma participação ativa num bloco econômico mundial, se a gente fizer isso, vai ser um retrocesso, né? Então, fazer isso vai ser um impasse, né? Vai ser um impasse e vai ser justamente um aspecto negativo. Se a gente está sinalizando aqui que a gente quer ser ouvido, que a gente quer participar de todo o processo, aqui a gente vai conseguir justamente o contrário. Ficou claro para todo mundo aí esse aspecto? Por que foi vetada essa proposta? Minha gente, eu perguntei se... Não sei se todo mundo aí entendeu o porquê dessa proposta? Entendemos. Pronto. Outro ponto aqui que eu coloquei foi a questão da equidistância, né, das duas superpotências. Durante o tempo inteiro, eles queriam deixar bem claros que não tinham a intenção de se aliar nem um bloco nem o outro. Gente, quem chegou depois, a atividade que eu vou colocar no Google Sala de Aula hoje é porque vocês vão ter tudo isso que eu estou falando e está lá no podcast. Vocês vão responder o seguinte questionamento: de que forma esses eventos, essa conferência influenciou, né? Ela aconteceu em 1955. A Conferência de Estocolmo aconteceu em 1972. O Relatório Brundtland em 1987. Né? A Conferência do Rio de Janeiro aconteceu em 1992. E aqui temos eventos que têm repercussão até hoje. Né? Então, é essa análise aí que vocês vão fazer. Professor. Oi, quem está falando? Augusto. Fala, Augusto, estou ouvindo. O Tribunal de Haia. Não estou vendo seus cabelos, Augusto. O Tribunal de Haia
ele só julga crimes de guerra ou outros tipos de crime? O Tribunal de Haia, ele foi concebido para julgar, é um tribunal de exceção para julgar os crimes de guerra. É uma exceção porque ele vai condenar eventos logo depois que aconteceram, né? Logo depois do fim da guerra, né? O Tribunal Internacional Penal. Então, ele vai, na verdade, ele vai condenar crimes contra a humanidade, entendeu? A proposta é essa. Ok. Qualquer tipo de crime ou só... Crimes contra a humanidade. Você, por exemplo, subjugar algum país em relação... Perceba que o vários racismo? países... Racismo Deixa eu clarear. A nossa Constituição, ela incorporou alguns desses princípios aqui que eu vou falar daqui a pouco. Tem uns princípios que surgiram aqui, que foram pioneiros aqui nessa Conferência de Bandung, por exemplo, autodeterminação dos povos. Então, nenhum país, hoje em dia, é considerado uma afronta, um crime contra a humanidade. Um país, por exemplo, se o Brasil quisesse invadir a Venezuela e escravizar o pessoal, né, os venezuelanos, e a partir daí fazer sobrepor a sua vontade. Esse tipo de conduta é inadmissível hoje em dia. Entendeu? Ok. Esse tipo de postura aí, de alguma nação tentar fazer valer a sua vontade à custa de força. Isso é, hoje em dia, a palavra de ordem no ano 2020, e tenho fé que nos anos seguintes, é justamente a diplomacia. Não por acaso, o nosso Constituinte, né, quem tiver com a Constituição pode aí observar, no preâmbulo da nossa Constituição, o legislador constituinte já colocou lá um trecho, né, solução pacífica, né, de controvérsias. E no artigo 4º lá dos princípios de relações internacionais temos a solução pacífica de conflitos. Isso foi uma propositura, inclusive, né, estou dando um pequeno spoiler, que nasceu aí dessa conferência de Bandung. Então, todos os países, basicamente, todos, né, adotaram essa busca da solução pacífica de conflitos. E não apenas porque todo mundo virou santo, não é isso. É que uma guerra é muito cara, né? Vocês devem lembrar, lá com o professor de tributário, que o Constituinte ele colocou a previsão lá, uma previsão constitucional do imposto de guerra, né? Tem um imposto de guerra que vai continuar sendo cobrado, né, tarifado 5 anos depois do fim da guerra, porque uma guerra é muito cara. Então, hoje em dia, com a globalização, todo mundo sabe disso, não é porque ninguém virou santo, não. É porque o pessoal sabe que uma guerra custa muito, né? Nessa quarentena, né, que estamos vivendo, eu não sei como ainda o Congresso não aprovou, não sei se vocês lembram lá da aula de direito tributário, existe a previsão do empréstimo compulsório, né? O que é esse empréstimo compulsório? É um imposto extraordinário. Tem esse nome de empréstimo, na verdade, Augusto, Sandra, Marcel, Rodrigo vão emprestar ao governo para arcar com as despesas de uma calamidade pública como essa que nós estamos vivendo. E eu acho que em algum momento o Congresso pode aprovar esse empréstimo compulsório. O famoso vai ter que dar um tiro na marra. É compulsório porque é na marra. José Afonso Silva ele até discorda desse termo, empréstimo compulsório, porque o governo não devolve. Ou seja, no banco vai levar o dinheiro da gente. Sim. O governo vai dizer, ô Augusto, me empresta aí. Vou limpar minha conta amanhã. Vou tirar. Vai que acontece que nem colo. Bloqueia lá o dinheiro do povo. Mas esse empréstimo compulsório ele pode acontecer em cima de tarifação de produtos, né? Não necessariamente de tarifa bancária, né? Então vai da criatividade do nosso Congresso, né? Gente, mais fácil ele pega, né? Oi? Professor, professor, eu estou anotando aqui a sua... só para o senhor reformular melhor a pergunta. De que forma, né, essa conferência de Bandung influenciou em todas as conferências, até as atuais, né? Posteriores, né? Posteriores. Eu coloquei como referência, né? A Conferência de Estocolmo, porque a Conferência de Bandung aconteceu em 1955.
né? Nós Sei. começamos a falar, para entender o desenvolvimento sustentável, falamos da Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972. Falamos do relatório Brundtland, que é de 1987, né? Sei. E falamos em alguns momentos das nossas aulas, da Agenda 21, que foi um documento publicado com a ECO 92, ou seja, em 1992. E tudo isso, todas essas conferências posteriores, elas foram profundamente influenciadas por essa conferência de Bandung, né? Uhum. E aí é que eu quero que vocês exercitem essa pesquisa, observação, essa análise. Exatamente. Por isso que eu coloquei lá para reforçar lá no podcast para vocês, logo depois da aula. Ok? Aí cada um vai falar da sua... Olha a careca dele aí, os cabelos de Augusto aí. Então, cada um vai falar... cada um vai falar a sua maneira, entendeu? Dentro daquela coisa, de forma bem sucinta, 10 a 15 linhas, né? Dá tranquilo. Beleza? Ok, professor, obrigada. Beleza. Então, olha, esse trecho aqui que eu falei, elaboração de princípios básicos dos países não alinhados. Esse termo aqui, essa palavra de ordem de não alinhamento, ficou claro para todo mundo? Ficou. Beleza. E aqui, quais são os 10 princípios da Conferência de Bandung? Percebam que cada conferência, ela, por mais que ela não chegue a um consenso, né, uníssono, ela sempre procura produzir um documento que seja em caráter informal, como foi a Declaração de Estocolmo, ou até um tratado, ou um protocolo, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto e tantos outros, né? Aqui, ela publicou princípios, né? A ECO 92 também publicou uma série de princípios, né? E aqui, quais são os princípios? Temos 10 que essa conferência ela publicou. Primeiro, respeito aos direitos fundamentais, né? E olha aqui uma das influências, inclusive na nossa Constituição Federal. Direitos fundamentais. Quando eu falo direitos fundamentais, eu estou falando do mínimo existencial. O caput do artigo 5º da nossa Constituição fala do mínimo existencial. Alguém se lembra o que seria o mínimo existencial? Não. Gustavo, você é sabidinho. Todos são sabidinhos, mas Gustavo, Gabriel... Estou por fora, professor. Essa daí eu tô por fora. Constitucional não é muito meu forte, não. Porra, mas rapaz... E falar de penal é uma coisa. Fala, quem foi que falou? É Augusto. Fala, Augusto. Deve ser o mínimo que o Estado ou um país deve possuir para arcar com as despesas com o cidadão. No mínimo isso. Falou bonito. Todo mundo acompanha aí o relator? Acompanho. Hoje que ele falar, agora é lei. Gabriel, entendeu? Beleza. Então, gente, perceba que logo de cara nós temos um princípio que foi incorporado, né? Foi pelo legislador constituinte. E por que eles fizeram logo como princípio o mínimo existencial, o direito à saúde, à educação, ao lazer? Porque durante séculos a maioria desses países não tiveram isso. Então percebam que eles estavam colocando a sua voz, se colocando ativamente no mundo. Então, lógico, olha como ele anuncia esse princípio, respeito, né? Então, esse termo aqui, respeito, é repetido, como eu falei logo no início da aula de hoje, é repetido por diversas vezes, né? Respeito, 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 né? O segundo princípio é respeito. Olha aqui o respeito mais uma vez, porque muitos, durante séculos, durante anos, eles foram desrespeitados. E respeito ao quê? A soberania e integridade territorial. Por quê? Eu falei há pouco da Conferência de Berlim, que as superpotências fizeram a partilha territorial da África. Você quer maior desrespeito do que a soberania de um continente inteiro do que isso? É terrível, né? Eu não sei se eu consigo aqui na internet, deixa eu ver se eu consigo aqui a imagem para vocês terem uma ideia
Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Pra vocês... Gente, se alguém tiver alguma pergunta nesse inteirinho aí, pode falar. Thaís, Joedna, Laura Leite. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu quero ver se eu... que eu não salvei uma imagem, que eu quero ver se eu consigo. Para mostrar para vocês. Partilha. Conferência. Partilha da África, Conferência de Berlim. Aqui, essa imagem aqui, vocês vão ter uma ideia porque eles falaram tanto nessa questão de respeito. Vocês estão conseguindo ver aqui, antes e depois? Estão vendo aqui, 1870, como era a divisão política do continente africano. Estão vendo aqui a mãozinha? Sim. Isso aqui é 1870, a África como era antes. Com a Conferência de Berlim, com a imposição dos países europeus, ficou assim. É uma mudança radical, concordam? Concordamos. Então, para vocês sentirem aí o impacto, né? O quanto foi isso aí, foi uma invasão, né? A autonomia, a soberania. Por isso que no segundo princípio eles colocaram respeito à soberania, justamente para não acontecer isso aqui novamente. Isso aqui é surreal ter acontecido uma situação como essa. Se não tivesse registro histórico, era até difícil da gente acreditar uma situação como essa. Tranquilo? Ficou claro aí para todo mundo? Ok. Olha Lázaro aí com sua camisa. Tá usando a camisa do Botafogo. Gente, olha. Não ficou doido não, pô, Rodrigo. Hã? Vamos lá. Retomando aqui. Retomando. Terceiro princípio, reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações. Aqui, mais uma vez, esses países estão fazendo valer a sua voz. Eles estão pedindo aí que as nações, as superpotências, lancem um olhar diferente para esses países asiáticos, do Oriente Médio e os africanos, né? Entendam, nos vejam como iguais, né? Porque o problema não estava, né? Reforçando aí o que Sandra falou há pouco. O problema não estava nos africanos. O problema era essa arrogância imperialista de se julgar melhor do que os outros. Entendeu? Então, o realinhamento, o redesenhamento cultural que precisava ter era justamente dos países ditos civilizados. Né? Professor, Oi. o senhor viu que agora, com essa história do Covid-19, eles estavam querendo fazer testes em africanos, usar africanos como cobaia? Não sei se o senhor viu essa notícia. Eu soube disso. Até os atletas, né, se manifestaram. Ou seja, mais uma vez, animalizando a população africana, né? Exatamente, né? Tentando subjugar e negando essa... Perceba que, olha a palavra de ordem aqui, quando a Conferência de Bandung colocou respeito aos direitos fundamentais, eles estavam dizendo, em outras palavras, nos enxergue como seres humanos, nós somos seres humanos também. Né? Nós merecemos, olha aqui, respeito. Uma coisa básica, mas que houve mudanças, né, de lá para cá, mas que a ficha ainda não caiu para muitas nações, e para muitos de nós, inclusive. Né? Muitos brasileiros ainda, você vê aí demonstrações, não sei se vocês viram na internet, eu vi hoje pela manhã, fiquei estarrecido, um cidadão, um jumento, né, perdoem-me a palavra, parou o carro, ofereceu um dinheiro para um morador de rua, o morador de rua veio, foi pegar o dinheiro, o cara deu um tapa, pelo amor de Deus, né? E ainda filmou isso e publicou nas redes sociais como se isso fosse bonito. Foi graças... professor,
foi um bonitinho, como o senhor falou. O senhor falou jumenta, foi até uma palavra bonita, que eu ia dizer outra coisa, mas como não convém o horário, um idiota de um partidozinho aí desse qualquer, que para não levar de cunho e pega, fazer um negócio daquele. Cara, esse não tinha nem que ser preso, tinha que morrer, um filho de uma égua daquele. Então, isso Professor, aí... não pode compartilhar o slide, por favor? Ah, sim, desculpa. Obrigada. Obrigado. Gente, sempre que sumir alguma coisa aqui, me lembre, viu? Vamos. Ok, Joedna, tá? Estão todos vendo aí? Ainda não. Agora. Agora sim. Tá aqui? Obrigada. Então, a palavra de ordem aqui... Professor, Oi, uma pergunta. pode falar. Esse material, o senhor vai disponibilizar lá no e-mail ou só aqui no Zoom? Esse material aqui... Não, esse todo o aqui, material. Sim, logo depois todo da material. aula, eu já coloquei lá no Google Sala de Aula o PDF da aula passada, e assim que eu Sim. terminar, eu vou lançar. Eu vou colocar lá, esse material aqui em No PDF. e-mail também, né? Não, estou colocando lá no Google Sala de Aula, né, padronizando lá. Mas eu posso olhar depois lá, mandar para o e-mail da sala sem problema nenhum. Da sala de Certo, porque vocês. depois a gente pode imprimir, entendeu? Sim. Pode ser, não tem problema não, eu faço isso. Agradeço. Então, Beleza. a gente está retomando aqui. Então, o terceiro período, perceba que os 3 princípios aqui, eles estão dentro dessa ideia. Respeito, reconhecimento. Né? Ou seja, pedindo a mudança de condutas, né, dos países imperialistas, né, a postura dessas nações em relação a eles. Então, o terceiro princípio, temos aqui essa soberania, já falei, é uma crítica direta àquela ousadia da partilha da África, né, na Conferência de Berlim. O terceiro princípio, reconhecimento da igualdade de todas as raças, né, e aqui está reforçando apenas a ideia do primeiro princípio. Não intervenção, olha aqui, ligado também à soberania. Percebam que eles reforçaram essa questão de respeito à igualdade, aos direitos fundamentais, não intervenção. Aqui tem uma palavra que a gente ouve falar muito no direito constitucional: não intervenção e não ingerência, ou seja, autodeterminação dos povos. Inclusive, o artigo 4º da nossa Constituição, entre os princípios das relações internacionais, temos isso aqui, a não intervenção. Estão começando a enxergar a influência dessa conferência no direito como um todo, nos dias atuais? Estão enxergando isso, minha gente? Vamos. Joedna? Sim, é porque meu microfone estava mudo. Joedna, só estão conseguindo enxergar no seu nariz. Você está no tamborete? Você está no rio? Estou na cadeira do meu filho. Então, olha, vamos ao quinto princípio. Respeito, olha aqui a palavra respeito, mais uma vez, pelo direito de cada nação defender-se individual e coletivamente. Aqui ele está fazendo novamente uma crítica ao que aconteceu na Conferência de Berlim. Ei, eu tenho soberania, eu tenho direito de me defender, né? Não preciso de vocês para dizer que, inclusive, um dos argumentos da Conferência de Berlim é que essa partilha, essa invasão europeia era para defender os interesses, era para promover o desenvolvimento, e eles disseram, não, vocês têm que respeitar o meu direito de autodefesa, né, individual e coletivamente. Né? Então, aqui é uma resposta. E que é reforçado, inclusive, também aqui no 6º princípio. Recusa ao quê? Na participação dos preparativos na defesa coletiva, destinada para servir aos interesses particulares das superpotências. Aqui também está a ideia de não alinhamento. Ele está deixando bem claro, olha, eu não vou me alinhar nem ao bloco capitalista, nem ao socialista. Eu não vou estar aqui defendendo os interesses de A, B e C. Nós temos nossa própria cultura, nossa própria vontade, e é isso que nós vamos seguir. Ok? E o 7º princípio temos aqui, abstenção, que é basicamente um sinônimo de recusa, de todo ato ou ameaça de agressão do emprego de força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país.
ele tá dizendo o seguinte: eu não quero que façam comigo, fazer com os outros que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, se por um lado eu não quero que defender os interesses das superpotências, tampouco não me procurem para eu defender os interesses, por exemplo, aí eu vou ter um link aqui, em relação, percebam que eu falei na teoria lá do crescimento zero, os países que já tinham incorporado essa premissa que foi defendida na Conferência de Bandung, eles fizeram esse argumento, se não me engano, o Rodrigo falou na aula passada, quando eu falei da teoria do crescimento zero, dizendo, olha, peraí, vocês, superpotências, exploraram os países de terceiro mundo durante séculos e agora vocês querem que o desenvolvimento seja estacionado em nível zero? E aí que chegou a nossa vez de correr atrás do desenvolvimento, correr atrás do trem da história. Então, nesse aspecto aqui, eles disseram, olha, não nos procurem para defender os seus interesses e tampouco para que a gente apoie que a integridade territorial de outro país, mesmo que eu não tenha uma relação diplomática com esse país, né, que seja um inimigo meu e etc., eu não vou me aliar a vocês para afetar a integridade de outro país. Ou seja, nada mais, tanto no princípio 6º e o 7º, né, e o 5º também vai nessa ideia, ele está reforçando o que seria essa proposta aí de não alinhamento. Ok? Ficou claro isso aí para todos? Claro. E aí, olha aqui o 8º princípio, olha, palavras que foram ditas lá na Conferência de Estocolmo, né, que vocês ouviram, e solução de meios pacíficos, o princípio 8º, que foi incorporado na nossa Constituição, solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos. Percebam que eles começaram a se organizar no pós-guerra, né? Eles começaram a se organizar de 1945 e conseguiram realizar essa conferência em 1955. E como eles foram vítimas, né? Essa partilha da África, ela não aconteceu na base da diplomacia, foi a força. Então, eles sabem o que conflitos armados, né? O quanto eles sofreram com isso, né? Numa guerra, o quanto uma guerra é danosa. Então, pegando como experiência toda a desgraça, né, herdada da Segunda Guerra Mundial e dos prejuízos advindos no imperialismo e no colonialismo, eles não quiseram déjà vu. Olha, vamos procurar, né, reforçando esse discurso do pós-guerra e o discurso da Organização das Nações Unidas, foi para isso que ela foi criada, não por acaso a Declaração Universal dos Direitos Humanos condena a prática da escravidão, a busca da solução pacífica. Olha, chegou o momento, por mais que nós tenhamos nossas desavenças, vamos procurar resolver na base da diplomacia, sempre. Esgotou a diplomacia, vamos tentar a diplomacia. Esgotou a diplomacia, vamos tentar mais uma vez a diplomacia. Não se pode seguir com o presidente da Filipinas, por exemplo, numa situação de calamidade. Não sei se vocês viram, o presidente da Filipinas autorizou que as pessoas que estivessem nas ruas fossem baleadas, né? Então, é inadmissível hoje em dia se resolver que qualquer calamidade ou qualquer conflito ideológico, etc., à base da violência. Isso, embora aconteça, mas tanto a ONU e diversos outros princípios aí fomentam para que aconteça justamente o contrário. Tranquilo? Tranquilo. E aqui, olha, no 9º princípio, estímulo aos interesses mútuos de cooperação. Se tem uma palavra forte que poderia simplificar essa conferência, é justamente o não alinhamento, quando eles se colocaram mundialmente dizendo, olha, nós não vamos nos alinhar nem ao bloco capitalista, nem ao bloco socialista. Ok, nós não vamos nos alinhar. Mas, por um lado, nós queremos participar. E nós vamos participar mediante cooperação. Perceba que essa palavrinha ela foi muito falada lá na Declaração de Estocolmo e virou quase uma regra em todas as conferências seguintes. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, olha, nós queremos participar, nós não queremos nos subordinar. Não é subordinação aos interesses
das superpotências. Não, é cooperar. Por isso que hoje em dia nós temos fundo da Amazônia, né? O relatório Brundtland, na aula passada eu falei sobre isso, e nesse material PDF que eu disponibilizei hoje para vocês, tem isso, que a Gabriela Escolto, ela coloca que o relatório Brundtland, ele colocou a propositura de cooperação no sentido de custear o desenvolvimento sustentável. Então, nem todo país, né, sobretudo os países mais pobres, não teriam como custear uma energia limpa, né? O desenvolvimento sustentável ele demanda custos. Então, justamente como a necessidade de ter um planeta Terra, uma necessidade de se reduzir, de se ter um planeta Terra limpo, ecologicamente limpo, meio ambiente equilibrado em nível global, é uma necessidade para todos, é que o relatório Brundtland ele trouxe à baila a ideia de cooperação, de fundos para o meio ambiente, né? Então, é uma das contribuições que virou rotina na maioria dos congressos até hoje. E outro ponto aqui, o 10º princípio, que também virou regra, que norteia principalmente o próprio Código de Processo Civil, o Código Penal, a nossa própria Constituição, é a necessidade de respeito à justiça e o cumprimento. Aqui eu não digitei aqui, mas quando ele coloca aqui respeito, é o cumprimento de obrigações e acordos internacionais. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi publicada em 48, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra. Isso já como um documento internacional. A exemplo de muitos outros dispositivos legais, ficou no mundo empírico, no mundo das ideias. Então, aqui ele está dizendo, olha, não basta ter acordos internacionais se eles não forem cumpridos, né? Porque esses países foram objeto de muito desrespeito de, inclusive, vários acordos internacionais que já eram vigentes. Então, eles colocaram aqui como último ponto, ecoando a sua voz aqui, olha, vamos fazer acordos internacionais, mas, além de fazê-los, vamos buscar cumpri-los, ok? Gente, esses 10 princípios, até aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim. Professor, o senhor poderia colocar o primeiro slide dos princípios para eu tirar uma foto, Sim. por favor? Qual, esse aqui? Isso. Só para eu tirar uma foto. Eu esqueci. Obrigada. Foi do slide, foi do senhor não. Eu vou colocar, assim que eu terminar aqui, eu vou colocar. Não coloquei agora para não perder tempo, entendeu? Mas assim que eu terminar, finalizar, né? Até para não deixar eu esquecer, quando eu for me despedir de vocês, professor, coloque agora, que aí vai ser o meu primeiro ato, ok? Tranquilo? Sim, senhor. E aí, outro ponto aqui que eu quero colocar para vocês é que vocês vão encontrar, quem tiver curiosidade de se aprofundar nesse assunto, quando vocês colocam Conferência de Bandung, tem muito pouca coisa, né? Porque muitos historiadores interpretam esse movimento aí como um período do início da descolonização da África, ok? Então, se vocês colocarem, é mais fácil vocês encontrarem, quem tiver interesse em se aprofundar, pesquisar no Google, como descolonização da África, ok? Conferência de Bandung é mais os estudantes de direito, no aspecto do direito internacional, as contribuições que essa conferência deu para o direito internacional, ok? Ficou claro aí para todo mundo? Beleza. E aí, quais foram as consequências? Aí não precisa decorar, é uma consequência lógica. Lógico, se teve uma descolonização, né, em face, né, iniciada por essa conferência de Bandung, e essa conferência de Bandung, ela favoreceu que a própria ONU pressionasse as superpotências para que abandonasse essa ideia de neocolonialismo, o que foi que aconteceu? Tivemos nações, a exemplo da Argélia, Moçambique, etc., que
com a saída desses países imperialistas, que tinham um forte domínio político, né, escolhiam líderes, etc., a vaga da liderança acabou sendo vaga. Né? Houve uma vaga na liderança, né, na liderança política de várias nações. E isso aí houve a eclosão de diversos conflitos internos. Né, motivações políticas, grupos políticos que quiseram se aproveitar daquele momento para galgar, né, o domínio político daquela região, da mesma forma religiosos e culturais. Até aqui no slide vocês vão ver, a título de curiosidade, eu tenho o exemplo de Ruanda, que dois grupos, o Tutsis e o Hutus, se degladiaram durante anos, né? Tem até um filme chamado Hotel Ruanda, que trata mais ou menos desse episódio histórico, só para clarear. Ademais, tem outro material que eu coloquei aqui para vocês, foi os reflexos, né? Os eventos históricos anteriores a 1955 que influenciaram aqui no fomento, né, na ideia de formatação dessa Conferência de Bandung. Alguns deles eu já falei hoje, justamente a segunda Revolução Industrial, o imperialismo. E o que é esse imperialismo? Né? O que seria essa ideia, o que seria um país imperialista? Alguém se lembra? Autoritarismo. Sim, está ligado também. Alguém acompanha a relatora, complementa? São decisões monocráticas, né? Falou bonito, Joedna. Isso mesmo, minha gente. De forma monocrática, no aspecto, isso aí influenciando o aspecto político, cultural, em várias frentes. Exatamente isso. Também a imposição, né, professor? Da presença desses países em outros, né? Nos outros, né? Através de suas... Excelente contribuição, Sandra. Como apertando a tecla sarpa aí do que Sandra disse, na verdade, imposição que sentido? Esses países não foram convidados para chegarem na África, muito pouco foram convidados para promover a divisão política. Não, eles fizeram isso à força. Né? Inclusive, tem uma curiosidade histórica, que Portugal, nessa conferência de Berlim, ela veio com a ideia, assim, plantou uma ideia, né, achou muito boa, de unir duas colônias dela, que era Costa do Marfim a Moçambique, né? Só que para ela unificar esses dois, ia pegar uma área enorme. E ela plantou essa ideia, alguns países até concordaram, mas a Inglaterra não gostou dessa ideia, disse, olha, Portugal, tira essa ideia, tire seu cavalinho da chuva. E se você insistir com essa ideia, eu vou declarar guerra. E aí, assim, nada como um bom argumento, Portugal decidiu deixar para lá essa ideia. Nada como um bom argumento. Né? E aqui nós temos a Conferência de Berlim, que eu já falei, e o fim da Segunda Guerra Mundial. No material também, como um plus, eu coloquei o que seria, para vocês relembrarem, né, a Segunda Revolução Industrial, justamente porque foi justamente essa Segunda Revolução que impactou essa postura de neocolonialismo. Né? Esses pontos aqui eu já falei, né, que além dos Estados Unidos, a Europa, o Japão entraram aí como superpotência, né? Que na primeira revolução industrial, somente a Inglaterra figurava como superpotência. E aqui depois vocês vão olhar. O que eu quero chamar a atenção aqui, entre esses pontos, né, da Revolução Industrial, é que ela levou à formação de grupos empresariais e o crescimento das cidades. Logicamente, se começaram a surgir as metrópoles e as megalópolis, começaram a surgir também os problemas ambientais. E aí fazemos um link à nossa disciplina. Né? E, finalizando a nossa aula de hoje, a Conferência de Berlim, que promoveu aquela partilha da África, ela tem alguns pontos aqui que eu destaquei, que ela dividiu, houve a participação de 14 países, o objetivo foi a partilha e a divisão, e eles colocaram, olha, Sandra, aqui, é um discurso bonito, que a intenção era uma missão civilizatória, acabar com a escravidão, levar o cristianismo e os benefícios da civilização ocidental. E eles fizeram justamente o contrário, eles fizeram totalmente reverso. Né? Isso aí era um discurso bonito em nível global. Olha, a gente está lá,
mas é para levar uma missão civilizatória, que negócio bonito. Mas na prática não foi isso. Na realidade, houve uma imposição, como Sandra colocou muito bem, e uma imposição de vontades, né, unilateral, como falou Joedna aí, falou muito bonito, uma imposição monocrática, né, de vontades, de intenções, e que levou a uma exploração econômica intensa sobre a África, né? E como consequência, como eu falei por diversas vezes aqui na aula de hoje, essa situação, ela não foi na base de diplomacia, foi a base, né, foi a força, né? Gente, aí com isso... Ou a questão dos jesuítas aqui também com os índios, né? Sim. Na imposição da religião católica, né? Como um marco, né, civilizatório, sendo que eles já tinham os costumes deles, né? Por serem diferentes, não significa que é menor, né? Pelo contrário, né? Cada civilização, cada povo tem sua forma de viver, né? Acho que essa diversidade é que deveria ser respeitada. Infelizmente, até hoje há esse desrespeito, né? Exatamente. Né? Foi uma contribuição, né? Gente, com essa explicação de Sandra, eu me despeço, sou ouvidos para alguma consideração, dizer que foi mais uma satisfação estar com vocês aqui. Fiquem atentos, vou lançar agora lá no grupo, na Google Sala de Aula, o PDF. Fiquem atentos a podcast e a atividade, ok, minha gente? Doutor, fiquem com Deus. Fala, Rodrigo. Recebeu aquela atividade que o senhor passou no sábado? Recebi. Olha, no início da aula eu falei e alguns não ouviram. Quem porventura não tenha ainda lançado a atividade, pode lançar lá, que eu recebo, mesmo que esteja passado do prazo. Vai aparecer lá para mim como feita antes do prazo, mas não deixe de fazer, ok? E também, outro ponto que eu falei, tem alguns aí, a grande maioria não, mas tem alguns que estão fazendo atividade, estão esquecendo de clicar para devolver, porque se você não clicar em devolver depois que responder, ela vai ficar aparecendo para mim com um status de atribuída, né? E se você clica lá em devolver, ela vai aparecer para mim com status... Quando você resolve, você vai clicar lá, devolver, encaminhar para mim, que aí quando você fizer isso, vai aparecer para mim com status de entregue. E aí eu vou responder e vai aparecer lá para mim como devolvida, e aí eu já sei que o carro que já corrigi vai aparecer, vai ficar oculto para mim. Então só vai aparecer para mim aquilo que eu ainda não corrigi, ok? Facilita meu trabalho de vocês, fiquem atentos em relação a isso. Entendi. Minha gente? No mais, minha gente, fiquem com Deus e até semana que vem, ok? Um abraço, minha gente. Tô saindo. Valeu.